Você já pensou qual é a cor da fome? Sim? Não? Como assim? Pois bem, é sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes de entrar no mérito da questão, gostaria de colocar alguns números que vão nos ajudar a identificar a cor da fome. No dia 7 de julho de 2022, saiu um relatório das Organizações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que aponta que cerca de 60 milhões de brasileiros enfrentam dificuldades para conseguir comida. Sim, 1 a cada 3 brasileiros vive em situação de insegurança alimentar. Mas o que é insegurança alimentar? Insegurança alimentar é um fenômeno que ocorre quando o indivíduo não possui acesso físico, econômico, social a alimentos de forma a satisfazer suas necessidades, conforme a definição da ONU. A insegurança alimentar pode ser crônica ou apenas temporária e se divide em 3 tipos de níveis: leve, moderada ou grave. O levantamento divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede PESAM, indica que 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer no país. O número de novos brasileiros em situação de fome aumentou em 14 milhões em pouco mais de um ano. Mais da metade da população, 58,7%, vive em insegurança alimentar, seja em grau leve, moderado ou grave. O que os números absolutos são cerca de 125 milhões de brasileiros. Quando observamos números pelas regiões, a insegurança alimentar é maior no norte e no nordeste do país. Atingem índices de 71,6% e 68%, respectivamente, acima da média nacional, que é de 58,7%. Durante os seus 3 anos de mandato, o presidente Bolsonaro extinguiu políticas públicas voltadas à redução da fome. Também ocorreu a venda de armazéns públicos de alimentos da Conab e a diminuição dos recursos destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos, que compra produtos da agricultura familiar e destina a famílias pobres ou escolas públicas. A fome tem cor e tem gênero. Segundo os dados, a fome é desproporcionalmente maior entre mulheres e pessoas negras, habitantes de zonas rurais. 1 a cada 5 domicílios chefiados por mulheres está em estado de insegurança alimentar, contra 1 em cada 10 domicílios chefiados por homens. Ao mesmo tempo, domicílios habitados por pessoas brancas registram um índice de segurança alimentar de 53% contra 35% habitados por pessoas negras. Em outras palavras, 65% dos lares comandados por pessoas pretas ou pardas convivem com restrição de alimentos em qualquer nível. Em 2021 e 2022, a fome saltou de 10% para 18% entre os lares comandados por pretos e pardos. Um estudo de 2021 comprova que já é fácil de inferir até aqui. 76% das pessoas que passam fome no Brasil são negros e a grande maioria vive em favela. E no que pensem, essa situação não é apenas consequência da pandemia e da crise econômica. O racismo estrutural moldou essa realidade. O que é o racismo estrutural? O professor, filósofo e doutor em Direito Silvio de Almeida, uma das referências sobre o tema no país, define que todo racismo é estrutural, porque o racismo não é um ato, é um processo que as condições da organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados racialmente. O grande valor do conceito de racismo estrutural é a compreensão que o racismo não é um desvio da estrutura, mas sim a própria estrutura. É a ética pela qual se fundamenta de maneira estruturante as relações desiguais entre pessoas brancas e pessoas negras ou indígenas, segundo Bruno da Rocha. Assim, vemos que o fato da maioria em situação de fome e miséria no Brasil serem negras não é por acaso. É uma consequência de um sistema que tem o racismo como base fundamental das suas engrenagens. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ter outros vídeos tratando sobre diversos temas. E convido vocês a entrarem nas redes da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e acompanhar todo o nosso trabalho. Forte abraço.